Colossenses capítulo de número 1, verso de número 21. Diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Carta aos Colossenses. Os irmãos sabem, conforme eu tenho subido aqui aos domingos, onde nós temos falado sobre o tema e o futuro, eu tenho usado as cartas de Paulo, cartas essas que Paulo escreve, inspirados pelo Espírito Santo, para poder então instruir as igrejas de sua época, na sua contemporaneidade, e para falarmos sobre o futuro. A ideia então é tentarmos entender um pouquinho do que aconteceu no passado nessas igrejas, para tentar contemporaneizar no nosso presente, e assim então projetarmos um futuro. E para isso tem usado então as cartas paulínicas, e nós vamos ver que quando Paulo escreve o Novo Testamento, ou parte dele, Paulo escreve grande parte do Novo Testamento. Dos 27 livros que vamos encontrar no Novo Testamento, cerca de 13 cartas, 13 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então uma grande parte do Novo Testamento é Paulo que escreve. Entretanto, quando Paulo escreve essas cartas, Paulo sempre destina essas cartas às igrejas que possivelmente ele fundou. Entretanto, esta regra não se aplica à igreja que estava em Roma e à igreja também de Colossenses. Não foi Paulo que fundou a igreja romana, e também não foi Paulo que fundou a igreja em Colossos. Entretanto, Paulo escreve uma carta para Roma e Paulo escreve uma carta para Colossos. Acerca da igreja em Romanos, nós sabemos ou temos uma ideia que possivelmente essa igreja tenha sido fundada por um dos cristãos que aceitaram, ou por uma das pessoas que aceitou a Jesus, no momento em que, em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo desce com fogo, o Espírito Santo desce com poder, o Espírito Santo desce com autoridade, entregando dons aos apóstolos, e aquela multidão de pessoas que ouviu Pedro pregar naquela primeira pregação, alguns se convertem. Nós vamos ter ali cerca de 3.000 almas que se converteram, e dentre aquelas 3.000 almas, naquele primeiro sermão pregado com toda a autoridade pelo apóstolo Pedro, nós vamos ver que talvez um era romano, e este um que era romano, ele volta para Roma, e quando volta para Roma, ali ele funda a igreja aos romanos. Logo, Colossenses, nós não temos então uma ideia clara de quem é que fundou a igreja em Colossos, mas temos sim uma ideia superficial, algo que talvez tenha sido fulano de tal, e foi Epafrodito, também chamado por Epáfras pelo apóstolo Paulo. É o que Paulo escreve em Colossenses, capítulo de número 1 e verso de número 7. Como aprendestes de Epáfras? Quem aprendeu? A igreja de Colossos. Quem ensinou? Epafrodito, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. E Colossenses 4:12, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. É como se Paulo tivesse escrito: saúda-vos o Rodrigo, que é daí de São Miguel Paulista, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Quando olhamos para os cristãos na igreja de Colossos, nós vamos ver que eles nunca tiveram a experiência de ver Paulo face a face, como aconteceu em outras igrejas, onde Paulo ficou, Paulo se estabeleceu, Paulo criou raízes, Paulo foi pastor, Paulo foi conselheiro, Paulo foi mestre, Paulo trabalhou naquelas igrejas. Já a igreja de Colossenses, eles não tiveram o prazer, eles não tiveram o privilégio de conhecer o apóstolo Paulo cara a cara, face a face, ouvir Paulo pregar na igreja deles. Isso não aconteceu com a igreja em Colossenses. E quando olhamos para essa carta, ela faz parte da tríade
das cartas de prisão. Quando Paulo escreve Colossenses, ele escreve preso, ele está preso, assim como ele escreveu Filipenses, e assim como também ele escreveu a carta aos Efésios. O interessante em falarmos da carta aos Efésios é que a carta de Colossenses ela é análoga à carta aos Efésios, é muito parecida, tanto que o assunto que Paulo trata em uma, ele trata na outra, o esquema ou a didática usada em uma, ele usa também na outra, a vertente teológica que ele coloca em uma, ele também coloca na outra. Então a estrutura de Paulo a escrever a carta aos Efésios, ele coloca a mesma coisa na carta aos Colossenses. Problema: qual seria o problema então da igreja em Colossenses? Porque quando olhamos os escritos de Paulo, me parece que Paulo aqui está sendo muito cristocêntrico, e se eu fosse definir a carta aos Colossenses, assim a definiria: a carta aos Colossenses é uma carta cristocêntrica. Então qual seria o problema da igreja em Colossos? Problema esse que podemos então compreender para comparar com o nosso presente e verificar se teremos um futuro, ou até mesmo consertar o nosso presente para que tenhamos um futuro. E o problema que eu encontro na igreja em Colossenses é justamente o desfoque na pessoa do Cristo. E quando eu estou falando de desfoque, é o não entendimento da pessoa do Cristo. Quando eu falo de desfoque, eu falo do abandono do conhecimento, do entendimento da pessoa do Cristo. Quando eu falo de desfoque da pessoa do Cristo, eu não estou falando da missão do Cristo. Perceba, existe uma diferença entre Cristo como pessoa e a missão do Cristo. São duas coisas distintas. Se nós estivéssemos aqui em uma aula, como por exemplo na escola Primeiros Passos, e eu perguntasse para você, como eu pergunto nessa escola Primeiros Passos, quem é Jesus para você? Muitos assim dizem: Jesus é o Salvador. Mas Salvador diz respeito à missão do Cristo. Jesus é o remidor. Remidor diz respeito à missão do Cristo. Jesus é o purificador. Purificador diz respeito à missão do Cristo. Jesus é o perdoador. Perdoador diz respeito à missão do Cristo. E eu não estou perguntando sobre a missão do Cristo. O que eu estou falando, que a igreja de Colossos perdeu, e quando olhamos para o presente, possa ser que tenhamos perdido também esse entendimento, é de quem é Jesus. Em outras palavras, quem é Jesus mesmo? E agora que eu acabei de te dizer, nós vamos então tentar entender a pessoa e distinguir essa pessoa em relação à sua missão. Porque quando olhamos para Jesus, e se nós nos perdermos aqui, neste ponto de entendimento de quem é a pessoa do Cristo, na peregrinação de fé, nós vamos nos perder em todos os demais pontos que diz respeito à nossa existência. Se a igreja se perder no foco de quem é Jesus, se a igreja abandonar o entendimento da pessoa de Cristo, todos os demais passos dentro do reino de Deus serão perdidos. A igreja que perdeu esse foco é uma igreja que vive de modo involuntário. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas pense. Há determinados momentos em que você está sentado e de repente você tem um movimento involuntário. Não era para encolher a perna encolheu. Não era para levantar o braço ele foi levantado. Não era para você se retrair, você se retraiu. Ou você tem um súbito e você tipo meio que dá um pulo da cama, ou um pulo até mesmo do sofá. O que é isso? Não é programado. Não é um movimento programado pelo teu cérebro. Não é um movimento arquitetado pelo teu cérebro. Isso é um movimento involuntário. Quando nós, como corpo de Cristo, não entendemos Cristo que é a cabeça, nós nos perdemos e vivemos de modo involuntário, e vivemos desfocados, e vivemos perdidos, e vivemos sem sentido de existência. E aqui, quando nós nos perdemos, ou quando vejo Colossos se perder, eu vejo que Paulo, mesmo não tendo fundado a igreja, ele se vê na obrigação de chamar a atenção de Colossos.
Ele se vê na obrigação de instruir, mesmo não tendo fundado. Ele se vê na obrigação de interferir e tentar ensinar aquela igreja a base onde a igreja tem que estar fundamentalizada, que é a pessoa do Cristo. E o método que Paulo usa é o método da definição. Paulo começa a definir Cristo por meio de palavras-chave. É o que Paulo então escreve no capítulo de número 1 e verso de número 15. Paulo assim descreve: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, quando nós repetimos a pergunta: quem é Jesus? Que foi o ponto em que Colosso se perdeu, a resposta Paulo então dá: quem é Jesus? Jesus é a imagem do Deus invisível. E quando Paulo se refere que ele é a imagem do Deus invisível, Paulo está dizendo que ele é a perfeita revelação de Deus Pai na terra. Em outra expressão ou em outra análise, poderíamos dizer: se você quiser conhecer Deus Pai, se você quiser se aproximar de Deus Pai, se você quiser inculcar o caráter de Deus Pai em você, olhe para o Cristo. Ele e o Pai é um só, não há diferença. Quem é Jesus, Paulo? E Paulo diz: Jesus é o primogênito de toda a criação. E aqui eu chamo a tua atenção, porque a palavra primogênito no português não traz o mesmo sentido e significado que no original grego, em que Paulo escreve. A palavra primogênito no português significa primeiro. E se Paulo diz que Jesus é o primogênito da criação, em outras palavras, então Jesus tinha sido um elemento criativo, criado. E Jesus não foi criado, Jesus é Deus como Pai, na mesma essência, na mesma proporção, coexistindo junto na triunidade. Ele é Deus, mas a palavra primogênito aqui no original traz um outro sentido. E o sentido de primogênito no original é soberano, herdeiro, aquele que recebeu todo o poder. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: agradou-se Deus Pai do Deus Filho e entregou todo o poder de tudo que existe na mão dele. Por isso, o mesmo Paulo escreve que nós somos herdeiros com ele e co-herdeiros com ele. Quem é o Cristo? E Paulo escreve: Cristo é o sustentador de todas as coisas. Quem é o Cristo? Ele é o eterno e é antes de tudo. Quem é o Cristo? Ele é a cabeça. Quem é o Cristo? Ele é a completude, ele é a plenitude de todas as coisas existentes que o homem já conhece e as que o homem ainda não descobriu e que o homem não conhece, mas Deus, o Pai, nele já tem a ciência e a plenitude do que o homem também não conhece. Esse é o Cristo. Então eu te pergunto: haverá futuro para uma igreja que abandonou o conhecimento da pessoa do Cristo para se refugiar e se fortalecer em outra coisa? Haverá futuro para uma igreja que abandonou a base do entendimento e da percepção da pessoa do Cristo para se amarrar em subterfúgios? Haverá futuro para quem não consegue discernir, o cristão, a igreja que não consegue discernir a pessoa do Cristo. Haverá futuro para essa igreja. Por isso que se você e eu
nós nos perdermos no entendimento da pessoa do Cristo, nós vamos nos perder em tudo mais que diz respeito à vida, à existência e também à peregrinação de fé, porque quando falamos sobre a peregrinação de fé, nós estamos falando de algo misterioso, irmão. Se você perguntasse para mim, pastor, defina em uma única palavra o que é peregrinação de fé, e eu falo para você, mistério. E por que um mistério? Porque me soa como loucura. E por que me soa como loucura? E não tenha medo de pensar esse tipo de coisa, porque Deus não se ofende se você pensar isso não, irmão, tá? Não se ofende não, Ele não fica tristonho com isso não. Deus é bem resolvido com as emoções dEle, é bem resolvido com o entendimento dEle. Deus não fica dodói não se você achar que Ele não existe ou coisas do tipo. Ele não fica. Mas para mim Deus é muito misterioso, e a peregrinação de fé é um mistério. Porque tenta imaginar, Deus é um Deus invisível. E nós depositamos fé nesse Deus invisível. Um Deus invisível que resolve encarnar e ser como um de nós. Tenta imaginar como é que uma cabeça finita de um ser humano vai compreender essa questão de Deus, Ele se esvaziar para ser um de nós. Isso me parece meio ilógico, mas é o que Ele fez. Então Ele encarna, Ele vive a nossa vida, Ele morre a nossa morte, Ele ressuscita, e nós acreditamos nisso. E a nossa peregrinação de fé está baseada neste ponto fundamental. Por isso que é muito perigoso você e eu, quando nós desfocamos da pessoa do Cristo. É muito perigoso quando nós abandonamos o entendimento da pessoa do Cristo. E por que é perigoso? Porque essa peregrinação de fé, que digo que é um mistério, ela se abala. E um cristão com fé abalada é um cristão perdido, é um cristão vulnerável, é presa fácil. Um cristão com fé abalada é problemático. Sempre precisa de uma babá, de um padrinho para ficar empurrando para ver se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, puxando para vir, empurrando para ir, porque não ata e nem desata. Um cristão, quando ele perde o foco da pessoa do Cristo, a fé abala. E quando a fé abala, ele começa a criticar tudo que acontece dentro da igreja. Então é por isso que você e eu temos que começar a prestar atenção. Quando você sai da igreja, você critica mais do que agradece? Porque o si bemol do louvor estava ruim, porque como diz a Camila aqui, subtonou, você percebeu que subtonou, então estava ruim, não foi legal, o microfone falhou, estava chiando, mas você viu como aquele irmão estava. Você critica mais do que você agradece, você coloca mais defeito. Cuidado, porque isso é fé abalada. O próximo passo depois dessa reclamação é o rancor. E o próximo passo é ficar enclausulado dentro de casa. E aí você vai começar a exigir que alguém da igreja te visita. E como ninguém te visita, você fica chateado porque ninguém te visitou. Fé abalada. Porque não está colocando as suas forças no Cristo, está desfocando. Mas se você e eu olharmos para Jesus, eu tenho certeza que vai acontecer o contrário. Porque me permita te dizer uma coisa, querido, não foi Jesus que te machucou, não é Jesus que te ofendeu. Quem te ofende são pessoas, quem te machuca são posicionamento de líderes. O que te deixa para baixo são discursos de pastores, de homem. O que causa dor em nossa vida, transtorno na nossa família, é esse processo administrativo institucionalista, esse sistema jurídico, onde transformamos a igreja em uma instituição. É isso que nos machuca. Jesus não. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus perdoa, Jesus traz o bálsamo, Ele tira do lamaçal do pecado, Ele troca as vestes, Jesus salva. Com Jesus não tem esse problema. Nós não nos machucamos por causa do Cristo, é por causa das pessoas mais próximas de nós. É por causa das nossas relações, não é por causa de Jesus. Por isso que é um perigo você e eu desfocarmos da pessoa do Cristo.
Então eu fico tentando imaginar o que é que faz com que você e eu desfocamos da pessoa do Cristo, do entendimento acerca do Cristo. O que é que faz você e eu desfocarmos e abandonarmos esse entendimento e abalar a nossa fé? E o primeiro ponto que eu ressalto, e na verdade eu traduzo esse procedimento de desfoque e abandono do entendimento do Cristo de sutileza. É muito sutil o que acontece para nos desfocar. É muito sutil o que acontece para nos tirar desse entendimento da pessoa do Cristo e nos colocar em outras coisas. E por que eu falo que é sutileza? Porque o diabo ele é um grande estrategista e não se iluda com isso, irmão. E não fica aí, não seja aquele tipo de crente que fica desafiando o diabo, que vai pisar na cabeça do diabo e fica colocando o diabo na parede. Ele é um bom estrategista, ele te conhece mais do que você e ele pode te dar um rodo que tu vai cair. E eu não estou jogando praga sobre a tua vida não, ele te conhece muito bem, ele é um bom estrategista de guerra. Ele sabe como usar as ferramentas, porque quando olhamos para a questão das estratégias do diabo, o diabo ele usa as estratégias às vezes como por causa de vertentes teológicas, de dogmas institucionalistas, da própria constituição, da cultura de um país. Então tudo depende, o que ele usa aqui para nos afastar de Deus, ele não usa na Coreia do Norte, que não usa na China, que não usa na Alemanha, que não usa na França. Cada país, cada cultura, cada igreja, cada modalidade, cada bairro, ele tem uma estratégia diferente, mas no que diz respeito ao Brasil, eu acredito que é sutil, porque no Brasil ele não precisa usar as ferramentas que ele usa na Coreia do Norte, na Somália, na Eritreia, em países muçulmanos. Ele não precisa tirar o crente de dentro da igreja no Brasil, ele não precisa. É só confundir o crente dentro da igreja, pois um crente confuso se desfoca do Cristo. Um crente perdido abandona o entendimento da pessoa do Cristo. Então o primeiro ponto que eu destaco nessa sutileza é quando você e eu tiramos as forças que depositamos em Cristo e a fé que depositamos em Cristo para depositar em nós mesmos. Irmão, é simples. Nós temos aí as redes sociais e nós temos cada rede social com o seu chamado Reels. É claro que o Reels é do Instagram, mas cada rede social aí tem o seu vídeo com outro nome, mas é a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. E é só você colocar para cima, para o lado, e assim você vai. E você vai ver que existe ali um fenômeno cristão dentro do Brasil. E você vai perceber os discursos que nós temos nisso. E os discursos que nós vamos encontrar são discursos sutis, que vão fazendo com que você seja o centro de todas as coisas. Em você existe toda a força necessária para você poder vencer qualquer problema. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que existe nos discursos da nossa igreja uma substituição do evangelho pelo estoicismo. O estoicismo é uma filosofia, e enquanto filosofia, eu posso te garantir que é válida, eu posso te garantir que ela tem a sua valia, ela tem a sua contribuição no contexto acadêmico, no contexto social, no contexto antropológico, mas substituir o evangelho pelo estoicismo, isso não. Porque você e eu não temos o poder e a força subsistida em nós mesmos. Eu te pergunto, qual de vocês tem o poder de dizer, cabelo não fica branco? Quem é que pode dizer, não vou engordar? Quem? Nenhum de nós temos poder para falar, tempo para, não vou envelhecer. Nós não temos vida em nós mesmos. A fonte é Jesus, Ele é a videira verdadeira. E para que tenhamos a vida, nós temos que estar ligados nele. Por mais que você e eu tenhamos características e qualidades positivas para poder resolver um problema, ainda assim, a fonte dessa qualidade é Ele. É Ele. Eu não tenho nada em mim de bom, eu não tenho nada em mim de qualidade. Tudo que tenho em mim é por causa dele, por isso dele, para ele, com ele e dele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Quando não substituímos o evangelho pelo estoicismo nos discursos de sutileza que encontramos dentro da nossa igreja, então nós estamos agora trocando ou incorporando
ou misturando o evangelho com metodologia coach. E repito, nada contra, eu sou um admirador do estoicismo, eu leio a filosofia estoica, gosto, admiro, mas não troco pelo evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ponto. O estoicismo não é isso. E metodologia coach é o que se está usando para poder preencher e ganhar a massa. Batizar em massa, salvar em massa, mas salvar do que se a vida não muda? Continua vindo para a igreja, mas a vida não muda. Continua supostamente orando até de joelho dobrado, mas o que adianta dobrar o joelho se o espírito não está submisso? O que adianta dobrar o joelho se a língua não está controlada, se a língua não está submissa, se os pensamentos não estão submissos? O que adianta você sair daqui, pegar trânsito para tal lugar e ver uma multidão e ir lá chorar, mas quando sai de lá a vida continua a mesma, há um vazio na alma? O que adianta? A metodologia coach, enquanto metodologia acadêmica, tem valia. Mas misturar e usar isso em cima dos púlpitos da igreja para movimentar a massa, para que elas possam contribuir mais, e para que a minha igreja possa crescer mais, e para que possamos alugar mais salões, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Quando eu começo a acreditar que eu de mim mesmo consigo fazer as coisas, em outras palavras, eu estou tirando Deus do trono e eu estou começando a me endeusar. Jesus não é mais Deus. Jesus não é mais Senhor. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu tudo posso em mim mesmo que me fortaleço. Eu consigo, eu posso. O cristão sabe dos seus defeitos. O cristão também sabe das suas qualidades. O cristão entende que tem que planejar, que tem que arquitetar, que tem que sonhar, que tem que buscar a metodologia, que tem que fazer planilha sim, que tem que fazer cálculo sim, que tem que averiguar sim, como pode economizar, que não pode cair na malha do marketing. O cristão, ele entende tudo isso, mas ele também entende que nas suas qualidades, tudo isso que envolve a vida dele, só tem uma fonte, é Jesus Cristo. Não tem outra. Eu consigo porque Deus me fortalece. E eu sou forte porque Deus é a força por mim. Eu sou esperançoso porque eu consigo levantar a minha cabeça todos os dias, porque Deus está comigo. É diferente. A segunda sutileza que eu uso, ou que destaco, onde Colosso se perdeu no desfoque, no conhecimento do Cristo, é que quando nós não tiramos a força e colocamos em nós mesmos, tiramos a força do Cristo e colocamos em nós mesmos, a segunda é tirar a força do Cristo e a fé do Cristo para colocar em objetos e pessoas. É só ligar, irmão, a televisão de madrugada e desculpa, eu não perco o meu tempo assistindo aqueles programas supostamente evangélicos. E se tu perde o teu tempo, eu te aconselho, assiste Naruto, Bob Esponja, que é melhor. E se você achou rude a minha expressão, eu também te peço já perdão. Mas não me chame para ver isso. Irmãos, são amuletos de fé. É cajado de Moisés. É sabonete disso, é arroz daquilo. É a contribuição e tome posse, porque você é o cabeça e você não é a cauda. Aí pegando o texto bíblico e vai distorcendo, fazendo com que determinadas coisas, o banho profético de Naamã, subterfúgios, crendices, superstições gospel, quando não é uma fashion week do pastor daquela igreja, apóstolo, bispo, que toda a igreja abre espaço, pois ele parece uma noiva, Deus entrando na igreja, cheio do poder, carregado do poder, e ali todo mundo para ver o apóstolo. Nossa, o apóstolo, eu toquei no apóstolo, eu vi o bispo, eu vi, endeusando homens. Quando não tiramos a força do Cristo e a fé do Cristo, nós colocamos em homens ou colocamos em coisas.
E particularmente, irmãos, eu não consigo entender, eu chego a ficar doente, é por isso que eu estou pensando seriamente em cancelar, inclusive, as minhas redes sociais, porque eu fico doente, irmão, em ver, às vezes, a nossa insensibilidade, eu não sei nem como denominar, que palavra que eu posso usar aqui. Porque Jesus, ele disse, porque quando falamos dessas coisas, o objetivo desses amuletos, desses apetrechos, é aumentar a tua fé e te levar a Deus. Só que a Bíblia já diz, eis que estou convosco todos os dias. Eu não estou convosco por causa do amuleto que você comprou para ajudar a obra do bispo. Eu não estou convosco porque você fez aquilo de madrugada, foi visitar fulano, pegou aquilo ali. Eu não estou convosco independentemente de qualquer circunstância. Está escrito, eu estou convosco todos os dias. Tu crendo e tu não crendo. Ele está. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele está. A pessoa que desfoca do Cristo, que joga fora o entendimento da pessoa do Cristo, ela vive perdida ao ponto, eu vou te dar uma ideia. Tenta imaginar então que nós somos aqui cristãos perdidos, inclusive você. E Deus, Jesus está ali, ó. Jesus é aquela porta. Faz de conta. E você e eu vamos embora. Terminamos a celebração, entre aspas. Fizemos aqui a parte de encerramento e vamos dizer, podemos ir embora. Está terminado no nome de Jesus. E você sabe que você tem que ir direto para a porta para ir embora. Só que o cristão que se apega a coisas e a objetos e a superstições e a pessoas, ele faz assim, em vez de levantar e ir no caminho reto para a porta, para ir embora, porque reto é só levantar e pum, não tem meio termo, não é diagonal, não é vertical, não, é reto, levantou, pum, vai embora. Esse cristão, ele faz o seguinte, ele levanta e ele começa a andar fileira por fileira, e vai até a bateria, naquela fileira lá, fileira por fileira, vai até o Renan, fileira por fileira, vai até o balcão, fileira por fileira, vai até o bebedouro, fileira por fileira, vai até outro balcão, fileira por fileira, vem aqui falar comigo, fileira por fileira, depois vai embora. É isso que nós fazemos quando nós aderimos às crendices, às coisas. Quando desfocamos da pessoa do Cristo, deixa eu te falar, o papo com Jesus, o relacionamento com Jesus, a experiência de fé com Jesus, ela é papo reto, é direto. Deus, ele se cansou das superstições, dos sacrifícios, quando Cristo, e que eu fico tentando imaginar o Pai, ansioso, não vendo a hora do Cristo falar, está consumado, e Cristo está na cruz, então Cristo diz, tetelestai, e o Pai já está no esquema, como quando a gente recebe aqui novos membros e batizados, que a gente estoura ali, então aquele rojão de confete, os irmãos já viram isso acontecer, aqui eles perguntam, o que é que você vai falar para eu estourar o rojão? Eu falo, seja bem-vindo, aí todo mundo, pum, estourou o rojão. Eu fico imaginando Deus Pai, olhando na cruz do Cristo, segurando o véu que estava no templo, que impedia as pessoas de chegar por causa das superstições, e quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, o Pai faz assim, ó, rasga, acabou. Acabou esse negócio de superstição gospel evangélica. Temos acesso a Cristo diretamente. Não precisamos de subterfúgio. Não precisamos para aumentar a nossa fé pagar um 100zinho ali, 200 ali ou 1000 lá. Não precisamos. Não precisamos. Jesus liberta. Jesus liberta. É por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses e vê que eles se perderam na pessoa do Cristo, Paulo escreve no capítulo de número 1 e verso de número 27, cristãos, irmãos, é Cristo em vós, esperança da glória. Não é coisas em vós, esperança da glória, amuleto, o cajado de Moisés, o maná do céu, a árvore não sei do que, a escada de Jacó, não é nada disso em vós, esperança da glória, mas é Cristo em vós, esperança da glória. Quando Paulo, ele fala acerca das definições para resgatar o ensino da pessoa do Cristo, Paulo revela algo científico fundamental.
Porque quando olhamos a academia científica, existe um mistério. Os cientistas não conseguem entender como é que determinadas forças elas coexistem de forma harmoniosa. Porque quando olhamos o universo existente, nós vamos ver que existem 4 forças fundamentais de interação. A força que seria nuclear forte, a força nuclear fraca, a força gravitacional e a força eletromagnética. 4 forças coexistindo. E essas 4 forças coexistindo para não provocar um caos no universo, que poderiam provocar um caos no universo, elas coexistem de modo harmonioso, e os cientistas não entendem o que é que unifica essas forças para elas não provocar um caos no universo. E Paulo revela o que unifica, e a força nuclear forte é aquela que mantém os prótons no núcleo do átomo de modo coeso. A força nuclear fraca é aquela que permite elétrons e elementos radioativos sair em pequena proporção. A força gravitacional é aquela que provoca a estabilidade dos corpos no universo, onde um não interfere no outro, justamente porque um se atrai devido à gravidade. E a força eletromagnética é a atração e a repulsão por causa de elementos elétricos. É quando você toca numa pessoa, daquele choquinho, o que você faz? Você se afasta. Dependendo da descarga elétrica, a pessoa fica grudada na coisa, e dependendo da descarga, ela é jogada para fora. Ação e repulsão, atração e repulsão pela eletricidade. O que é que mantém essas forças unidas? Paulo responde em Colossenses 1,16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Verso 17, melhor ainda: e ele é antes de todas as coisas, ao final, e todas as coisas subsistem por ele. E verso 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que é que unifica? Jesus. 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 Ele é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida. Que Ele seja Senhor da tua vida, da tua casa, das tuas emoções, dos teus desejos. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, toda ofensa será perdoada. Você conseguirá superar as ofensas, as dores, os problemas da vida, a canseira. Para trabalhar, você vai conseguir. Porque o propósito é maior que a nossa canseira. O propósito é maior que nossos artifícios e as nossas atividades. Olhe para Jesus e você nunca vai se perder. Olhe para Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o sustentador, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a esperança, Ele é o doador, Ele é a vida. Que Jesus te alcance. Eu oro para que você e eu não nos percamos no entendimento da pessoa do Cristo. Porque se você e eu nos perder no entendimento da pessoa do Cristo, nós vamos virar uma igreja de Colossenses. Eu oro para que sejamos, como igreja, acima de ser Lagoinha, ser igreja, o corpo vivo de Cristo em São Miguel Paulista, mostrando e revelando quem é o nosso Deus. Que Deus os abençoe.